Fala pessoal, boa noite a todos. Nós estamos aqui em mais um dia de aula na Átomos Cursos e hoje nós temos uma aula muito especial com o tema Introdução à Química Orgânica. Você não pode perder. Fiquem ligados para os próximos minutos. Perdeu, Carol. Mas a Carol nem vai ligar porque é a Kelly. Ah, porque a Kelly? Ué, não entendi não. É porque a Carol é porque o sonho da Carol é ela, entendeu? Nossa! Ô, louco! O sonho é essa Carol. Meu Deus! Eu vou cortar essa parte pra Carol não ficar feliz. Bom, pessoal, hoje é Química Orgânica. Química Orgânica não é difícil. Não é um pouco difícil. Eu acho que é por aqui, né? E aqui. Tá, beleza. Química orgânica. Para quem está chegando agora, nós aprendemos que existem algumas ligações, tá? Dois tipos de ligações químicas. Nós temos ligações iônicas e ligações covalentes. Ligações iônicas, elas geram íons. O que são íons? Por exemplo, vamos supor que eu tenha um cloro e que eu tenho um hidrogênio. O cloro, ele tem 7 elétrons na sua última camada, tá? E o hidrogênio, ele é um elemento especial, ele só tem um elétron. Então o que acontece? Esse cara, ele vai ceder esse elétron para cá. Quando ele cede esse elétron deixa de existir aqui e passa a existir somente aqui, só que o hidrogênio fica ligado junto. Logo nós temos o o ácido clorídrico. Por que ácido? Porque é uma função inorgânica. O H vem antes, beleza? Toda vez que a gente tem um ácido, ele vai vir com H no começo. Quando eu perco um elétron, a gente tem que lembrar, o que tem nos átomos? Prótons, nêutrons e elétrons, né? Então, se eu tenho um próton e um elétron no hidrogênio, se eu perdi um elétron, eu vou ficar com carga o quê? Carga negativa, ela saiu, ela foi para o cloro. Então vai ficar o quê? Uma carga positiva. Então ele vai ficar com um íon mais. Enquanto esse cara, ele vai ficar com um íon, um elétron menos a mais. Ou seja, um vai ficar mais e outro vai ficar menos. Nós chamamos isso de cátion e ânion. É só lembrar, bis cátion é o que dá o elétron. Ânion é o que recebe. Fechou? Até aí tudo bem? Tá bom? Aí, ligação, essa aqui é a ligação iônica. E como é que é a ligação covalente? A covalente é o compartilhamento. Aqui você sempre vai ter um metal mais um ametal. Beleza? Metal com não metal, a gente vai ter ligação iônica. Quando eu ligo somente não metais, ou os ametais, nós vamos ter ligação covalente. Por exemplo, já ouviram falar naquela expressão CO2? Certo? O carbono, ele faz 4 ligações, ou seja, ele tem 4 elétrons na última camada. Enquanto o oxigênio, ele já tem 6, então ele consegue fazer mais 2 pela regra do octeto. O que é a regra do octeto? A regra do octeto é quando você quer que
no seu último elétron, ou seja, na sua última camada eletrônica, na distribuição eletrônica, eu tenha 8 elétrons na última camada. Beleza? Então, pela regra do octeto, esse cara aqui, que já tem 6 elétrons na última camada, ele vai querer compartilhar pelo menos 2 aqui, ó. Porque se ele compartilhar 2 elétrons, ele vai contar isso aqui como se fosse dele também. Então, se eu já tinha 6, mais 2 fica 8. Esse aqui que tinha 4, com mais 2 ele fica... Mas tá vendo que é um O2? Logo, a gente vai adicionar mais um oxigênio desse lado. E aí a gente vai compartilhar esses 2 elétrons aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui a gente chama de compartilhamento. Ou seja, é como se eu estivesse estendendo a minha mão para vocês, eu ajudo vocês e vocês me ajudam. Com isso, esse cara vai ficar com 8, esse cara vai ficar com 8 e esse cara aqui também vai ficar com 8. Carbono é não metal, oxigênio é não metal, tá? Então nós temos covalente. Se fosse um metal mais um não metal, nós teríamos ligação iônica. Apesar de que o hidrogênio, ora se comporta como metal, ora se comporta como não metal. Beleza? Porque o hidrogênio é um gás. Eu dei esse exemplo aqui, mas o melhor exemplo que nós podemos dar não é usando o ácido clorídrico, mas sim o sal de cozinha, que é o verdadeiro NaCl. Na vem primeiro, ele que cedeu. Cl menos porque ele que recebeu. Na está na camada, se eu não me engano, na família 1, ou seja, na primeira camada, e o cloro está na 7ª camada, porque ele tem 7 elétrons na última camada. Hã? Não, agora não. Vocês entenderam a ideia? Lembrando, as camadas que a gente fala em relação aos metais e não metais é a camada 1, 2 e da 3 em diante, mas as superiores. As que fazem parte lá do setor 7, por exemplo, elas não contam, tá? Por que elas não contam? Porque elas são só metais. A ligação metálica é um pouco diferente, né? Então, quando a gente fala sobre metais e não metais, a gente está falando sobre metais nobres. E tem os metais de transição. Então, os metais nobres são os que ficam no começo, família 1 e 2. Depois, na família 3 em diante, que são as família A, antigamente colocada na tabela periódica, são as que fazem as ligações iônicas e covalentes. Entenderam a ideia? Beleza? Família 8, esquece. Ninguém vai se conectar com eles. Somente em algum caso e em laboratório. Naturalmente é impossível. Tá bom? Fechou? Todos entenderam? Então, qual é a diferença entre iônica e covalente? A iônica, ela cede elétrons. A covalente compartilha. E quando a gente vai falar sobre química orgânica, nós vamos falar sobre compartilhamento, porque nós vamos falar sobre hidrocarbonetos. O que é um hidrocarbonetos? É quando eu tenho um hidrogênio e um oxigênio. Carbono e um carbono. Hidrocarboneto. Por exemplo, se eu tiver um CH2, por exemplo, eu tenho o quê? Um hidrocarboneto. Como é que ficaria isso aqui, Kevão? Tem como fazer um CH2? Até tem, se eu continuar a minha, como é que fala? A minha cadeia de carbono. Mas tem um que é bem conhecido, que é o CH4. Isso aqui é uma cadeia de carbono. Só que como assim, Kevão, uma cadeia de carbono? O carbono ele vem sozinho. E ele faz 4 ligações com um hidrogênio. Porque cada hidrogênio faz uma ligação apenas. Fechou? Então aqui nós temos uma cadeia simples de uma ligação orgânica, né? No caso de uma função orgânica. Esse cara aqui é o metano. Sabe aquele que você solta um arroto, solta um peidinho, aquela coisa toda? Então, é esse aqui que você solta, tá? É o gás metano. Todos os animais eles vão liberar esse tipo de gás, é o gás metano, tá bom? Tá aí, tudo bem? Todos entenderam essa parte, a introdução? Essa foi para todos, tá? É bom a gente relembrar para a gente poder seguir em frente. Nunca vamos para a próxima etapa sem relembrar a parte de trás. Tá? Apagando aqui, agora a gente vai começar com o material de vocês, né? Gente, não tem muito... Química orgânica, ela só é chata no negócio. Vocês têm que saber interpretar as funções orgânicas. É só isso que é chato. Mas nomenclatura não é difícil. Quando a gente parte para a nomenclatura, a gente tem que entender que nós temos que contar a cadeia de carbono principal. E a cadeia de carbono principal, ela começa sempre pelo lado mais pesado.
e finaliza no pedaço mais leve. Ou seja, sempre vai ter como se fosse uma cadeia ramificada próxima do início da cadeia principal. Beleza? Acredito que vocês já devam ter visto isso aí na escola, né? Pelo menos a introdução. Isso é importante vocês saberem, tá? Não. Tá bom. Deixa minha amiga quieta. Uhum. Tá bom? Antes da gente começar, vamos entender o que são ligações, que tipo de ligações que nós temos. Por exemplo, as ligações de carbono em hidrocarbonetos, geralmente a gente vai ter ligações assim, por exemplo, CH traço CH, assim, vai ficar assim, ó, C, beleza? E finaliza com um CH. Só que esse cara aqui, ele pode ligar com um H aqui e com um H aqui. Um H aqui, um H aqui, um H aqui, um H aqui, beleza? Isso aqui é um hidrocarboneto, fechou? Isso aqui é uma cadeia de carbono. Então, esse CH, ele representa o quê? Ele representa o início de uma ramificação, ou seja, de uma cadeia de carbonos. Como aqui os dois têm ramificações próximas, então a cadeia de carbono independe do lado que você vai começar. O que eu quero que vocês entendam? Quando a gente vai contando a cadeia de carbono, a gente tem que contar a quantidade de carbono que nós temos na cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos na cadeia principal. Ou seja, vem-se então as nomenclaturas. Mas eu quero explicar uma outra coisa. Tá vendo que eu estou colocando só um tracinho? Sim ou não? Já ouviram falar em saturado e insaturado? Sim? Bom, sabia que quando vocês usam o óleo de cozinha, vocês não podem reutilizar ele de novo, né? Porque ele fica uma gordura. O óleo de canola, o óleo de soja, ele é muito bom. Ele é mais saudável, por exemplo, que vocês comerem banha de porco, por exemplo. Sabia? É. Se você usar a primeira vez. Se você repetir, ele já se torna ruim. Vocês sabiam que a banha de porco, ela já é saturada naturalmente? Sabia? Não sabia? Explico. O que eu tenho que fazer para tirar a banha do porco? Tem que fritar. Ou seja, o óleo já foi frito. Ou seja, automaticamente a banha de porco já é o quê? Saturada e hidrolisada. Legal, né? É. Sabia não? Hã? Então, óleo de coco, se você for usar e fazer... acabou. Pode usar, tranquilo. Só para untar a panela. Agora, se você quiser fritar com óleo de coco, é melhor você usar a banha de porco. Sério. O gosto fica muito forte. A gente só usa ela para poder não grudar. Você entendeu? Gente, que eu acho que eu quero óleo de coco? óleo de coco tem um cheiro super forte. Tipo, Sim. Cheiro sim, mas a gente não pode mais pôr óleo de coco porque não sei se você está falando. Você frita com óleo de coco lá na sua casa? Bem raramente, eu faço isso bom. Ah, então para bolo é maravilhoso, né? Mas eu tô falando assim, uma questão que eu vou fritar um ovo, fazer um arroz, um bife. Vai ter gosto de creme de cabelo. Porque eu passo cabelo. Tá bom. Eu associo. Pode ser. É uma boa comparação. Mas eu quero hoje explicar para vocês sobre as ligações sigma-pi, né? Ele colocou um sigma aí como um sinal errado, que era para ter sido esse sigma aqui, ó. Sigma e pi, tá? Que tipo de ligação é essa, Kevão? Vamos lá. Vamos ler todo mundo atentamente aí, ó. Vamos começar pela introdução. A química orgânica é o ramo da ciência química focado nos estudos dos compostos baseados no elemento de carbono. Caracterizado por sua impressionante capacidade de estabelecer 4 ligações covalentes simultâneas. Quem que faz essa ligação? O carbono. O carbono consegue formar extensas estruturas de cadeias moleculares estáveis. Para dominarmos essa disciplina voltada para exames nacionais do ensino médio, é fundamental compreender a classificação das ligações moleculares. As regras oficiais de nomenclatura estrutural da IUPAC
e os principais agrupamentos funcionais existentes. Bom, eu quero explicar para vocês sobre química orgânica. Todo ano, cara, todo ano tem uma questão desgraçada de química orgânica que você tem que fazer, achar a cadeia de carbono principal e falar ó, que tipo de função é aquela. Tô falando sério. Tem que saber a nomenclatura. Velho, química orgânica, pro Enem, vocês têm que dominar. Não tem como vocês fazerem uma questão dessa sem dominar a química orgânica. Graças a Deus, a probabilidade de cair é tipo 20% de química orgânica. Graças a Deus. Só que assim, o que cai mais sobre química é algo mais misturado com biologia. Por isso que às vezes dificulta um pouco, né? Por exemplo, semana passada eu falei sobre bioquímica. A gente estava falando sobre os ciclos: carbono, hidrogênio e nitro. Lembra? Que foram as três? Esses três tipos de ligações que existem, no caso de ciclos, que nós estudamos na semana passada, por exemplo, o que é importante nelas? O que nós precisamos entender sobre elas? É que esses três tipos de ciclos, né, eles fazem o quê? Eles fazem a manutenção da vida na Terra. Por exemplo, o nitrogênio é o que mais é abundante na nossa atmosfera. Só que nós, seres humanos, não conseguimos captar isso porque a gente não consegue respirar ele. Por isso que ele utiliza pequenos fungos que vivem nas raízes das árvores. Esses fungos fixam o hidrogênio nas árvores e a gente come o alimento que já está com nitrogênio dissolvido, né? Por exemplo, quando você come um pedação de carne de boi lá, por exemplo, ele tem essa capacidade de comer um mato e esse mato virar o quê? Virar a parte de nitrogênio que a gente precisa e é bom para a manutenção da nossa vida. Nosso corpo ele é feito de carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. São as coisas que mais encontramos no nosso corpo. Vocês entenderam a ideia? Certo? E nós vamos ver sobre isso também aqui em química orgânica, que as ligações, as funções, tem umas que são feitas com enxofre, tem umas que são feitas com nitrogênio, hidrogênio, carbono e oxigênio. Fechou? Ligações covalentes, no caso, ligações sigma-pi. As ligações realizadas pelo átomo de carbono variam de acordo com o compartilhamento de elétrons e sobreposição orbital dos seus átomos. As ligações sigma representam a primeira ligação covalente estabelecida entre dois átomos presentes na ligação simples. É gerada pela sobreposição orbital linear ou frontal. Trata-se de uma interação forte, ou seja, a ligação sigma é a ligação mais forte, tá? Energicamente estável e que concede liberdade de rotação espacial à molécula. Já as ligações pi ocorrem restritamente na presença de ligações múltiplas, ou seja, duplas ou triplas, né? Trata-se de originada a partir da sobreposição lateral de orbitais do tipo P. No caso, lembra do SPDF? P, a gente está falando que na distribuição eletrônica eu estou na camada pelo menos 2, tá? SP. Fechou? No segundo orbital. Primeiro orbital, orbital S. Segundo orbital, orbital P. Então a gente está falando sobre a camada do orbital P, tá? O que é orbital, professor? Vamos lá, a gente vai fazer a decomposição dos elétrons, né? Vamos supor que eu tenho lá um elemento X com 8 elétrons, certo? Então, como é que ele vai ficar? Número atômico 8, 1s2, 2s2, 2p4, né? Ou seja, observa aqui que a gente parou no orbital P. Quando a gente vai fazer as caixinhas dos orbitais, no orbital K, que representa 1, couberam 2. Um para cima e um para baixo. No 2, nós vamos ter 2 orbitais aqui, tá? Que vai ser o orbital S e o orbital P. Então, no orbital P cabem quantos elétrons? Cabem 6 elétrons, certo? Ou seja, no orbital S, que cabe 2, aqui a gente vai no L agora, tá? No orbital P vai caber 6 elétrons. Um para cima, um para baixo. Um para cima, um para baixo, um para cima, um para baixo, certo? E aqui, um para cima e um para baixo. Bom, como aqui já foi 2, então só precisava de mais
4. Ou seja, só coloco isso aqui. Então, S na camada P. Beleza? Ou seja, quando a gente está na camada P, a gente tem as ligações π, tá bom? E a gente vai ver como é que fica. Geralmente você não precisa saber isso aqui para fazer uma questão do Enem. Simplesmente para poder fazer a nomenclatura lá na hora. Que é o mais importante. Vocês podem devorar esse PDF que eu fiz para vocês, tá? Esse material que eu deixei para vocês, vocês podem devorar ele aí que vai ser importante, tá bom? Então vamos lá, olha só. É uma ligação menos estável, ou seja, mais fraca que a sigma e restringe ligeiramente a rotação dos carbonos envolvidos. Então que tipo de ligação nós temos? A ligação simples, que são esse tipo de ligação aqui, somente uma setinha. Ligação sigma π quer dizer que nós temos uma geometria trigonal plana, ou seja, ele vai ter um ângulo de 120 graus, é como se eu tivesse algo dessa maneira, elemento X, S e S, por exemplo, tá? E quando a gente vai para tripla, aí nós vamos ter ligação sigma e duas ligações π, ou seja, só vamos ter apenas uma ligação sigma, o resto vai ser ligações π. Ou seja, a ligação mais forte geralmente é a ligação do meio, tá? Que seria a ligação sigma, tá bom? Por isso que a gente chama ligação sigma e π, tá? Aí nós viemos para a nomenclatura, tá? O que a gente precisa entender sobre as nomenclaturas? Pela quantidade de carbonos. Como assim, Kevão? Se eu tenho um carbono, eu tenho um match. Fechou? Se eu tenho 2 carbonos, isso aqui sempre na cadeia principal, tá, gente? Se eu tenho 2 carbonos, eu tenho um et. Se eu tenho 3 carbonos, eu tenho prop. Se eu tenho 4 carbonos, eu tenho but. Se eu tenho 5 carbonos, eu tenho uma pent. Se eu tenho 6 carbonos, eu tenho act. Se eu tenho 7 carbonos, eu tenho ept. Se eu tenho 8 carbonos, eu tenho oct. Tá? Eu coloquei errado. Hex. É o hex, tá? E aí nós temos, isso aqui a gente chama de pré-fixo. Nós depois vamos ter o infixo, tá? No caso, ele vai falar para mim se eu tenho ligações simples, duplas ou triplas, tá? Se eu tenho ligações simples, eu tenho an. Se eu tenho ligações duplas, eu tenho en. Se eu tenho triplas, eu tenho in, tá? E aí nós temos o sufixo. O sufixo, ele vai ser para hidrocarbonetos ele vai terminar sempre com o. Para álcoois, ele vai terminar com ol. As cetonas vai terminar com ona. E os ácidos carboxílicos vai terminar com oico. Isso aqui, como é que vai funcionar, Kevão? Sempre vocês vão ter na nomenclatura o seguinte: pré mais in mais su. Prefixo mais infixo mais sufixo. Tá? E o sufixo, Kevão? Quando eu vou saber que é um hidrocarboneto, um álcool, uma acetona ou ácido carboxílico? Simples. Se eu tenho hidrocarboneto, ele vai ser sempre HC.
A partir do momento que você começa a adicionar alguns outros elementos, aí vira alcoóis, cetonas, ácidos carboxílicos, tá? Lembrando que os alcoóis são cadeias fechadas, geralmente, tá? A gente vai dar uma analisada daqui a pouco. Que a gente chama de aromáticos. Mas quais são as características do outro pra gente entender? A gente já vai aprender já já. Tá na frente aí. Vamos pro número 3 aí? Tá? Vamos direto para nossa análise combinatória. Entender como é que funciona essa bagaça. Todos preparados? Vamos aqui para os exemplos simples. O primeiro, nós vamos ter um CH3. Lembre da tabelinha, tá? Que a gente vai precisar agora. Bot. Ó. Primeiro, CH3, CH2, CH2 e CH3. Olha só. Presta atenção. Isso aqui é a forma que a gente escreve geralmente, tá? Mas, em alguns exemplos, ele pode aparecer só assim, ó. No caso, C e C. Igual tá aí no livro de vocês. Por quê? Ele já vai entender que isso aqui é um hidrocarboneto. Beleza? Então pode acontecer de aparecer desse jeito para vocês lá na hora do Enem. Então vocês têm que ter essa noção. Também pode aparecer só o C, a quantidade de carbono, a quantidade de C, o H e o número. Isso. Tá? Mas isso aí já é a fórmula molecular. Isso aqui é a fórmula estrutural, né? Fórmula molecular é quando ele coloca só a quantidade de carbono e a quantidade de hidrogênio. Fórmula estrutural é quando ela fica desse jeito aqui, entendeu? Quando você escreve ela desse jeitinho. Então nós temos dois tipos, fórmula molecular, fórmula estrutural e tem a fórmula de Lewis, que é com as bolinhas que a gente fez no começo, tá bom? Que é uma chatice, só serve para mostrar a quantidade de carbono que tem no final e balela, né? Então não é necessário. É só entender. O que vocês precisam entender? Que vai ter hidrocarbonetos. Tem hidrocarboneto, logo você tem uma ligação carbônica. Fechou? Então nós temos uma função orgânica. Quantos carbonos eu tenho? 4? 1, 2, 3, 4. Então, 4 é but. Isso aqui é o nosso pré. Agora a gente tem que colocar o nosso in. Tá. N e in. An, ligação simples. N, ligação dupla. In, ligação tripla. Só tem ligação de que jeito aqui? Simples. Se são só ligações simples, nós temos an. Butan. Não é? E aí? Isso aqui é um hidrocarboneto? Que é o su? Então, butan. Não. Esse aqui é o nosso butano. Tá? Isso aqui... Só deixa de ser hidrocarboneto quando é para outro tipo de... Não, ele continua sendo hidrocarboneto, mas ele vai ter uma outra terminação. Por quê? Porque ele vai ter uma ligação com outro tipo de elementos, como oxigênio, enxofre, nitrogênio e assim por diante, entendeu? Butano. Beleza? Todos entenderam? E aí, esse aqui é um dos mais simples, tá? Então, olha só. Exemplo A é o nosso alcano, que é a cadeia saturada, ou seja, só tem apenas ligações sigma. Não tem nenhuma ligação sigma-pi, tá bom? A segunda, nós temos um alqueno, que é uma cadeia insaturada, ou seja, nós vamos ter pelo menos uma ligação dupla. Então, nesse caso, são com 4 também. Só que ele colocou assim, ó. CH2 dupla com CH2, é CH só, isso, CH2 e CH3. Quer ver onde é que fica o início da nossa cadeia? O início da nossa cadeia é onde tem a ligação mais pesada, tá? Observe que nós temos uma ligação dupla aqui, fechou? Entenderam? Todos entenderam? Tá? Então,
eu só preciso encontrar a nossa cadeia principal. Encontrou a cadeia principal, o resto fica mais fácil. Fechou? Quantos carbonos? Qual que é o prefixo? But. Eu tenho ligação simples, ligação dupla ou tripla? Dupla. An ou in? N. Hidrocarboneto só? Buteno? Então aqui a gente tem o nosso buteno. Tá? Aí ele fala assim, observe que ele colocou assim, onde é que está a nossa cadeia saturada? No primeiro carbono, não é? Logo, a gente acrescenta da seguinte maneira. But, eno. Por que porque a cadeia saturada está no primeiro carbono. Fechou? Entenderam? A cadeia saturada significa sim. Tem uma ligação sigma e pi. Que é a ligação dupla. Sim. Ou tripla. Não, insaturada. Insaturada. Agora, o carbono saturado, ele está fazendo as 4 ligações, não é? O carbono saturado. Ele está fazendo as 4. Não, mas fala assim, no geral. O saturado, ele faz ligações simples. Somente ligações simples. O carbono que ele faz... Uma cadeia saturada. O carbono ele está fazendo 3 ligações e são só ligações simples. Ele vai ser um carbono saturado, mesmo ele fazer só 3 ligações. Se ele tiver uma ligação... Ele não faz por isso. Não, é sim. Para estabilizar isso. Aí ele fazendo a partir de uma ligação dupla. Você entendeu, né? É isso aí. Fechou? E agora nós vamos para o terceiro exemplo, né? Que é... com uma ligação triple. Ou seja, CHC e CH3. Quantos carbonos eu tenho aqui? Et, met ou but? Et, met, prop ou but? Prop, né? Prop. Onde é que está a nossa ligação mais próxima? Na tripla. Fica an ou in? In ou prop ino ou propino, tá? Fechou? E aí nós temos a guia da tabela de funções oxigenadas, tá? Então nós temos hidrocarbonetos, nós vamos ter uma ligação com um final O. Mas como eu vou saber? Só lê aí, olha aí, segue. Você vai... Eu vou saber olhando a cadeia, que não é um hidrocarboneto, que é uma... E se ele estiver ligando só com hidrogênio, presta atenção aí, é um hidrocarboneto, ligando só com hidrogênio. Ligando com um álcool, ele vai ter uma terminação com uma oxila, que vai ser um OH. Olha aí. Olha no final aí, olha na tabela. Tá vendo? Tá vendo? Ó, e os hidrocarbonetos, eles são combustíveis e gás liquefeito, que é o GLP. O álcool, ele vai ter um OH no final, ou seja, vai ter um oxigênio. Se o OH não é oxigênio e hidrogênio, É uma oxila, uma hidroxila. É um oxigênio com hidrogênio, uma hidroxila. Vai estar junto no final. Em alguma parte você vai ver uma hidroxila. Você viu uma hidroxila, você tem álcool, tá? E aí eles são usados em solventes e antissépticos, tá? Depois nós temos as cetonas, que são dupla ligação com oxigênio. Se eu tiver dupla ligação com oxigênio, eu tenho uma cetona. E aí você vai usar... Carbono secundário significa o segundo carbono. Segundo carbono. tipo, eu vou falar. Hã? Não, a gente vai colocar os exemplos depois. Aí depois nós temos os aldeídos, tá? Que é uma ligação dupla com carbono. Só que é o seguinte, um é no carbono secundário. Já o outro é uma carbonila, que ele tem uma terminação vinculada a um hidrogênio. Ou seja, como se eu tivesse uma ligação O e um H aqui. Entenderam a ideia? E no final. No final, na terminação. Fechou? E nós vamos ter também o ácido carboxílico, que vai ser uma carboxila com ligação com oxigênio, com outro oxigênio e com hidrogênio.
Tá? Isso, na terminação da cadeia. Fechou? Nós estamos na página 4, vamos para a página 5 agora. Página 5, já vai para a parte de exercícios. Eu vou deixar vocês fazerem essa parte de exercícios e depois eu vou trazer alguns exemplos para vocês desses, né, de alguns elementos com essas terminações que a gente acabou de ver, tá? Hã? A teoria parece mais fácil, mas Não, a teoria é fácil, mas aí quando você parte para os exercícios ele fica um pouco mais complicado, mas vamos tentar fazer aí, vai ficar legal, tá bom?